Então, pessoal, finalizando, né, hoje as aulas sobre discussão de espelhos, no capítulo B6, as demais informações que a gente for aplicando aí, dando sobre espelhos, nós vamos fazendo na resolução dos exercícios e subindo para o canal, beleza? Aos poucos. Legal, galera. Então, finalizando a conversa, nós vamos ter que validar um pouquinho a nossa conversa sobre espelhos esféricos, tá? O que eu falei, só para a gente situar aí na conversa, sobre espelhos esféricos? Os espelhos esféricos são superfícies, né, que geram reflexões regulares, mas que essas superfícies são curvadas, né? São secções de uma esfera, por isso que são chamados espelhos esféricos. A grande diferença aqui, quando eu falo de espelhos esféricos, é quando eu analiso a superfície interna da esfera e a superfície externa, que geram dois tipos de espelhos diferentes. Então, quando a gente está falando da superfície interna, nós estamos falando do espelho côncavo, e quando a gente está falando da superfície externa, né, refletora, nós estamos falando dos espelhos convexos, ok? No mais, a análise do espelho é entendimento de que tipo de imagem esse espelho vai formar em cada possível situação que a gente for analisar, ok? Quando nós trabalhamos com espelhos planos, o que nós fizemos? Nós posicionamos o objeto sobre um eixo principal, que é uma reta perpendicular ao espelho, né? Uma reta perpendicular ao espelho, e deste objeto nós traçamos raios saindo de um ponto do objeto, e o ponto de escolha nosso é o ponto superior, ok? E direcionamos esses raios de forma aleatória para o espelho, e na hora que eles incidiram no espelho, nós traçamos os raios refletidos, ok? Nós traçamos os raios refletidos. E traçamos os raios refletidos aplicando a segunda lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Aí tinha que traçar a normal da superfície e traçar o ângulo incidente, depois o ângulo, o raio incidente, depois o raio refletido, ok? E desses raios refletidos, a gente identificava a posição da imagem a partir do ponto de coincidência dos raios refletidos. Nos espelhos esféricos, a ideia é a mesma, só que cada ponto da superfície que o raio tocar do espelho, a superfície vai estar numa direção diferente, com a normal numa posição diferente, ok? Então fica muito mais complexo para a gente analisar os ângulos de incidência e o ângulo de reflexão. Então, nesse caso, em espelhos esféricos, em vez de a gente usar a base do raciocínio, né, as leis da reflexão, nós vamos utilizar, na verdade, raios que a gente nota o comportamento dele, e a partir desses raios, a gente consegue enxergar o tipo de imagem que vai ser formada através da localização da imagem. Legal? Então, nesse caso, quais raios notáveis que a gente trabalha? Para cada estudo de imagem, vocês precisam trabalhar basicamente somente com 2 raios, tá? Mas eu vou apresentar mais, que vocês têm os raios coringas aí para vocês trabalharem. Então, eu tracei um raio paralelo ao eixo, o outro raio
pode ser aquele que estiver em direção, na direção do foco, saiu do objeto propagando na direção do foco. Nós temos aquele raio que saiu do objeto e passa pelo centro de curvatura, ok? Beleza? E se quiser ainda, nós temos um raio que passa, que vai lá e toca lá no vértice, ok? Beleza? Então, vamos lá. Aquele raio que vai sair do objeto paralelo ao eixo e toca o espelho esférico, seja um espelho côncavo ou convexo, primeiro eu vou fazer do côncavo, depois a gente faz do convexo, ele vai refletir passando pelo foco. Ok? Os raios que saírem do objeto e passar pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo. Aqueles raios que passarem pelo centro de curvatura, eles voltam pelo centro de curvatura. Só um segundinho que meu mouse está apanhando aqui. Ele volta pelo centro de curvatura. Ok? O do vértice, a gente pode utilizar a segunda lei da reflexão. O que passa e toca o vértice, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Mas ele é até mais difícil de traçar lá. Então, eu nem trabalho muito com ele, ok? O que eu consigo concluir aqui? Que eu achei o ponto de coincidência dos raios refletidos. E neste ponto de coincidência dos raios refletidos é onde se encontra a imagem, ok? Qual o ponto da imagem? O ponto superior da imagem, que foi o que eu tracei. De onde eu tracei os raios, né? De onde saíram. E aonde vai estar a extremidade inferior dele? No eixo principal. Legal? Com isso, nós conseguimos classificar esta imagem. Legal? Qual imagem que é essa? Essa é uma imagem real, que o ponto de coincidência se deu com os próprios raios refletidos. É uma imagem invertida, porque ela está abaixo do eixo, enquanto o objeto está sobre o eixo. Beleza? Toda real, inclusive, ela é invertida. E essa imagem ela é menor que o objeto, porque a distância da imagem é menor que a distância do objeto. Essa é a distância da imagem ao espelho, essa é a distância do objeto ao espelho, e a relação entre o tamanho da imagem e a sua distância ao espelho é diretamente proporcional, né? Comparado com o tamanho do objeto e a distância do objeto ao espelho. Legal? Ok? E aí nós fazemos as mais diversas análises em espelhos côncavos e espelhos convexos. O que mais que eu tenho que falar com vocês para vocês tomarem um pouquinho de cuidado? Quando nós trabalhamos com espelho côncavo, né, o foco e o centro, eles são reais, que são posições onde eu posso realmente colocar o objeto, que os raios refletidos realmente passam por esses pontos. Quando eu falo de espelho convexo, o foco e o centro de curvatura, eles vão ser considerados como pontos virtuais, ok? Porque os raios não passam por esses pontos, tanto é que eles batem no espelho e voltam, né?
e não temos como posicionar os objetos nesse ponto. Então, são pontos virtuais dentro das nossas análises. Legal? Então, quando a gente fala que o raio passa no foco e no centro, mas o foco e o centro está em condições virtuais aqui, o que vai passar, na verdade, são seus prolongamentos, ok? Outro detalhe, nós vimos pelos raios notáveis que todo raio que for paralelo ao eixo, todo raio que for paralelo ao eixo aqui, independente de qual altura ele tocar no espelho, o raio que for paralelo ao eixo, os raios ao refletir, eles vão passarem pelo foco, ok? Então, como os raios vão passar pelo foco, no espelho aqui convergente, olha lá, e o foco é um ponto real, esses raios se convergem nesse ponto e nós chamamos os espelhos côncavos também de espelhos convergentes, ok? E quando nós falamos de espelhos convexos, pensando na situação, os raios que forem paralelos ao eixo vai bater no espelho, refletir, passando pelo foco, ok? Nos espelhos convexos também. Mas lembrem que o espelho convexo, o foco é um ponto virtual. Então, os raios não passam realmente pelo foco, né? No caso de espelhos convexos. O que passa aqui vão ser os prolongamentos, ok? O que vai acontecer com os raios quando eles se refletirem é que eles vão mudar de direção e passar a ter a direção da reta que passa pelo foco, ok? Beleza? De tal forma, como o foco ele é virtual, esses raios, após se refletir, eles vão estar se espalhando, ok? Se divergindo. Então, os espelhos convexos, eles têm um comportamento divergente dos raios. E aí, por isso que nós chamamos eles também de espelhos divergentes, ok? Legal? E no mais, galera, é aplicar esse conhecimento que a gente já tem e fazer alguns exercícios. Legal? Então, vamos lá. Eu vou até dar um stop aqui na gravação